Voltei, gente. Fiquei um tempinho sem fazer vídeo. É porque eu tava fazendo os vídeos as prévias, né? De cada grupo, de conferência. Só que eu não achei que tava ficando muito legal também. Não tava dando um retorno, acho que tão legal. Não tava fazendo muito bem. Então eu preferi dar uma pausa nesses vídeos aí pra ver o que eu poderia fazer melhor pra uma próxima temporada. Pra poder melhorar. Mas enfim, hoje não é sobre a NFL que eu vim falar. Mas hoje eu vim falar do college, onde que algum desses nomes que eu vou dar aqui para vocês hoje pode ser que apareça no próximo ano na NFL. Eu queria até agradecer o Geraldo, que foi um dos viewers aqui que me ajudou a dar essa ideia, né, do college, para falar hoje. E eu espero vocês daqui a pouquinho, então roda a vinheta. Bem, antes de passar para os 10 nomes, eu quero falar de um 11º nome. Francis Mauigoa, offensive tackle do Miami Hurricanes. É, ele é um cara que tem um atleticismo muito bom. Ele é bem agressivo com o uso das mãos dele. Tanto que ele pode ir também no segundo nível muito rápido também. Ele é muito bom contra o Bull Rush, né? Quando a pessoa vai com tudo pra cima de você, né? Empurrando você. Só que esse Bull Rush também pode ter um pouquinho de problemas contra Edge Rushers que são mais ágeis, né? Que na NFL, quando ele for chegar lá, ele vai enfrentar um pouquinho de dificuldade com esse pessoal aí. Que ele não tem muita agilidade nesse caso aí. E o que eu acho que também ele tem uns problemas contra o Blitz, né? Ele também não consegue reagir muito bem, mas o leverage dele, o stance dele são duas coisas que me chamaram bem a atenção. Bem, vamos dar esse carinho aí pro pessoal da linha ofensiva, né? Agora, vamos falar agora dos 10 nomes mesmo. E vamos começar pelos quarterbacks. E nada mais justo, né? De começar com a realeza. Art Manning, né? Manning, a família real da NFL, né? Onde o avô dele, né? O Art Manning. Aí depois aí os tios deles, do Art. Peyton e Eli. Só que ele é filho do Cooper Manning, que acabou não podendo nem jogar no college por causa de uma doença que eu não me lembro direito, então não posso falar, mas só você dar uma pesquisada também que você vai ver sobre. E, cara, o Art Manning, ele é um cara que tem alturas boa, né? Da NFL. Ele é bem preciso no pocket. Ele só se livra da bola bem rápido. Ele tem um braço relativamente bom. Não é nada ruim, mas também não é nada, nossa, que horroroso, né? Ele consegue fazer as leituras no pré-snap bem rápido até. E ele tem uma característica que ninguém, nenhum dos tios teve na carreira, que é a mobilidade dele. Ele consegue usar as pernas muito bem para sair do pocket ou para fazer uma corrida. Né? O Peyton Manning era até engraçado que ele parecia o seu boneco quando ele corria, né? O pessoal aí deve saber bem. Ele só tem, eu acho que um problema assim do Art Manning, eu acho. Que agora vai ser a primeira vez que ele vai ser titular, né? Então a gente tem que ver como vai ser o ano inteiro dele, né? Porque também essa falta de experiência dele, né? Pode ser que cause alguns problemas ainda, né? Como lançar alguma bola que era uma leitura óbvia, né? Mas isso é a experiência, né? Vai dizer. Bem, segundo nome que eu quero falar aqui é o Drew Aller, quarterback do Penn State, né? Que tinha um burburinho que poderia ter entrado esse ano, né? Mas acabou ficando para o último ano dele, que vai agora entrar no NFL ano que vem. Ah, e antes de mais nada, né? Voltando do Art Manning, tem a questão aí, né? Que o vovô dele falou que ele não poderia não ir pro draft mesmo esse ano. Mas aí, ontem, ontem ou anteontem,
Eu tô gravando isso no dia 20, né? Pô, e ele não disse nada disso, que ele poderia ir. Mas, assim, considerando o histórico dos Manning, eu acho que ele não vem nessa temporada, né? Aí o torcedor do Saints tá como agora, ó? Ó, Saints, Colts, né? Me... Tão triste sabendo disso, né? Porque são dois que querem, Bartman. Mas voltando agora, o Drew Aller, é... ele é um QB que, cara, ele deu protótipo. Nossa, gente. Protótipo. Aí, consegui. Do quarterback da NFL, né? Ele tem um braço forte. Ele é uma pessoa que sabe cuidar bem da bola também, né? Às vezes cuidar até é demais, né? E faz ele sofrer uns sacks, acredito que desnecessário, porque daí de vez em quando ele tem uns problemas de leitura, né? Onde ele não confia muito na primeira leitura dele, aí acaba segurando pra tentar desenvolver. O scramble dele eu acho que não é lá dos melhores, né? Ele tem muitos problemas com isso também. Mas eu acho que eu poderia ser um do top 3 dos quarterbacks que vão sair nessa próxima classe aí da NFL. Isso que eu tô levando em consideração alguns nomes que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, né? Bem, o terceiro nome que eu quero falar é o Garrett Nussmeier, que ele é quarterback de LSU. Bem, ele também era outro prospecto junto com o Drew Aller, que poderia ter ido pro draft desse ano, mas acabou optando ficar pelo último ano dele, né? No ano de senior. E. Tá. Ele. Umas características que eu gosto dele também. Ele tem um braço forte. Ele antecipa bem o lançamento dele. Ele é um cara que trabalha bem em scrambles também, né? E a linha ofensiva de LSU não é algo que te dá muita segurança, o que acaba fazendo até, eu acho que demais, de vez em quando, sabe? Mas ele tem também alguns problemas que pode ser meio ruins quando ele chega na NFL, que ele precisa melhorar urgentemente agora. Que ele tem uma inconsistência, assim, pra fazer as leituras deles, de progressão, sabe? Porque ele meio que afoba. E a decisão, né, dele para fazer os passes, geralmente, não são das melhores, que causam uns turnovers bem desnecessários, né? Ele tem muita, mas é muita mesma dificuldade para disfarce das defesas, né? Ele não quando tem um cara bem melhor assim, defensivamente, que faz bastante disfarces, ele acaba se embananando um pouco, né? E ele tem um probleminha também da síndrome de herói, né? Que ele quer lançar aquela bola de 50 jardas, só que daí vai interceptado pra acabar com o jogo, né? Mas ó, é um QB que eu acredito que saia, pelo menos eu acho que na segunda rodada, mas vai depender mais desse ano, né? Tudo que eu tô falando aqui é muito cru ainda, né? E pode ser que a temporada seja ruim, né? Porque o ano passado mesmo, o Carson Beck, que era quarterback de Georgia, era um cara cotado pra sair na primeira rodada, assim, por alguns especialistas, né? Antes de começar a temporada passada. Só que, nossa, ele foi muito ruim, gente. Nossa senhora, tanto... Cara, era um cara que era pra ser cotado na primeira rodada, só que daí, depois da temporada, o pessoal falava de segunda até terceira rodada, né? Só que ele resolveu ficar, porque sabe que ele poderia perder muito dinheiro também, né? Além disso. E acabou se transferindo para. Acho que foi pra Miami, né? Miami ou Florida Gators. Eu admito que. Eu sei que foi pra uma dessas duas universidades. Eu acho que foi Miami. Miami. Mas enfim, eu vou agora pro terceiro, quarto nome de quarterback, que é o QB de Arizona State, Sam Levitt. Ele é um cara que, meu, ele consegue cuidar bem da bola, o que não causa uns turnovers desnecessários, né? Ele tem também um braço ok, né? Nada muito espetacular, mas é bem.
É bem legal mesmo. A presença de pocket dele, ele é um cara que consegue manter a postura, né? Não, não vai se manter assim para qualquer, não faz qualquer scramble à toa assim, ou acaba se jogando para um sec, sabe? Só que daí tem alguns problemas que assim, como eu falei, o scramble dele é bem horroroso. Ele não consegue ir para um lugar muito a jogada. Ele é magro, é bem magrinho, ele tá precisando ganhar um pouquinho mais de corpo, né? Porque outros defensores da NFL, se ele levar uma, ele não levanta mais. Vai ter esse grande problema. O trabalho de pernas dele eu acho um negócio também bem esquisito, pra falar a verdade, viu? O... De vez em quando, eu juro que eu dei uma olhada em uns vídeos dele. Na verdade, só um, eu admito. Mas, cara, tem momentos que parece que ele vai tropeçar, sabe? Eu- Ele não fica se movimentando muito, ele fica meio parado, sabe? Também. É meio estranho. Mas é um cara que, mesmo assim, você deveria ficar de olho porque ele costuma ter aquela presença bem legal mesmo de um quarterback, né? Bem, vou falar agora também do QB que eu acredito que vai ser o QB número um desse draft, se eleger, né? Obviamente, que é o Lanois Sellers, QB de South Carolina. E, cara, ele é um cara que me lembra um pouco o Lamar Jackson, né? Porque tem um atlético dele é muito bom, né? Porque ele sabe correr bem com a bola. Ele é um cara que consegue ler muito rápido as defesas no pré e pós-snap, o que é bem difícil você encontrar isso no college. O que mais? Ele é um cara que tem ainda um teto bem alto que dá pra desenvolver muitas outras habilidades assim, porque ele tem uma presença de pocket legal, mas como ele só tem 20 anos, se eu não me engano, ele tem 20 anos, ele tem ainda como crescer mais, sabe? É um cara que, pô, bem explosivo, tem um braço. Poderia ser melhor. Acho que ele tem que melhorar um pouco nessa questão das bolas mais longas, né? A precisão dele, né? É algo que eu acho que ainda ele tem que melhorar um pouco, mas não é um braço ruim. Não é um braço ruim. Tanto que ele tem o braço, só que falta melhorar só isso mesmo, né? Que eu falei. Às vezes, ele pode se afobar um pouco quando ele sente um pouco de pressão para já querer fazer a corrida, né? Que é algo que me irritava antigamente assim no Lamar Jackson, admito, mas tá certo também que era por causa do playbook dele, que queria fazer sair correndo o tempo todo. Tanto que agora com o Todd ok. Ele aprendeu a passar mais, né? Eu admito que o ano. Nossa, eu tinha um ranço do Lamar Jackson. Por ser um QB que só corre, só que. Que daí eu acho que o ano passado ele realmente mostrou que ele consegue mesmo passar, que daí eu larguei um pouco dessa história aí de ranço pra cima dele e agora eu aceito que ele realmente é um quarterback que tá na prateleira de elite, né? E bem, voltando agora lá no Sellers, cara, de vez em quando também tem a síndrome de herói, mas normal. Há 20 anos, ele ainda quer tentar resolver tudo, né? Ó, outra coisa também é a antecipação que ele tem que fazer dos passes. Porque quando a rota tá se desenvolvendo, aí já tem que pensar nisso, onde que vai colocar a bola. Algo que ele segura um pouquinho até demais. Mas, cara, eu acredito que ele é o meu favorito porque ele sabe, tem todas as outras estruturas possíveis para se dar bem na NFL, sabe? A questão do QI dele. Que é algo que, meu, você não ensina muito, não. Você pode até ser ensinado, mas é algo que você precisa adquirir também com a experiência, né, de campo. Bem, agora acabando os QBs, né? Eu quero falar agora de outras classes também. Pra começar do ataque também, né? O meu nome favorito, eu acho, dessa classe aqui, se ele for elegível, né? Obviamente, que é o Jeremiah Smith, wide receiver de Ohio State. Cara,
O ano passado, o que que esse moleque quebrou? Nossa, essas defesas adversárias, senhora, mano. As defesas passavam mal com ele, gente. Nossa, quem viu. Cara, era um cara que, meu. Olha, eu, eu diria que. Assim, eu criando expectativas, né? Eu acho que eu não vejo desde o Magic Neighbors, né? Que, pô, o Magic Neighbors é muito bom também. Mas, cara, eu acho que se o Jeremiah Smith continuar né, nessa crescente aí, tem tudo pra ser até melhor, tá? Olha, ele pode chegar muito bem pra NFL, porque, meu, ele contesta passes muito bem. É um corredor de rotas, cara, muito, mas muito bom mesmo. Ele cria a separação, assim, uma facilidade que, cara, é bizarro, sabe? O, a facilidade que ele tem. Meu, pior que, assim, eu não consigo ver tanta, acho que tantos problemas dele mesmo. Mesmo ele não jogando com, mesmo com o Howard, Howard não, Will Howard, nossa. Como o QB dele, cara, ele conseguiu fazer um trabalho sensacional, tanto que ele foi ao American, né? Logo no seu primeiro ano de freshman, né? Cara, é um cara que eu tenho bastante expectativas, assim. E vai ser bem legal ver essa temporada de novo, né? E agora eu vou falar de um companheiro da equipe dele, que. Só que do lado defensivo, que é o Caleb Downs, safety. Cara, ele é um cara muito inteligente em campo. Nossa senhora, ele é um cara que consegue jogar no box, gente. Ele consegue fazer. Ele consegue jogar também do fundo muito bem. Ele tem uma leitura sensacional, muito atlético. Ele é agressivo. Cara, assim, é um cara que eu vejo, se for fazer uma comparação, com o Kyle Hamilton. Olha, alguns, mas pelo que eu li, mas é que eu não vou falar tanto nessa parte, que eu não sei desse, não vi tanto desse jogador, que eu admito que o, muitos comparam ele com o Ed Reed, que era o safety também, eu acho que do Baltimore. Só que eu peguei mais o final da carreira dele, então eu não pude tentar ver muito disso dele, mas tem um pessoal dos Estados Unidos que compara ele com o Ed Reed, que cara, mas pra mim, não conhecendo o Ed Reed, mas conhecendo o Kyle Hamilton, cara, ele é disparado o melhor safety assim da classe, eu acho que pode se considerar até da secundária, sabe? É um cara que eu espero saindo no top 10 desse draft aí do ano que vem, sabe? Ele tem uma leitura muito boa mesmo. Bem, outro cara que eu quero falar aqui agora é um Ed, Dylan Stewart, que é de South Carolina também, junto com o Lanoris. E, meu, o first step dele é algo bem rápido, onde que ele consegue sair rapidamente assim dos bloqueios dos tackles. Ele tem um bull rush muito bom também, meu. É um cara que causa bastante dor de cabeça para os ofensivos ofensivos do adversário. Ele consegue pressionar bem o quarterback também, meu. É um negócio que, meu, faz a diferença. Mas, assim, a grande questão que me pega dele também é que contra o jogo corrido, ele não é tão bom para conter. Ele tem vários problemas. Tanto que eu acho que foi um grande problema. Não só também do. Como do college inteiro, a maioria dos times tem problemas contra o jogo corrido, né? Mas ele é um cara que tem bastante dificuldade nisso. O uso das mãos dele, de vez em quando, ele. Não Se o cara consegue engatar no bloqueio, ele não consegue usar bem as mãos para tentar tirar esse bloqueio dele, né? É algo que ele precisa ser trabalhando, mas é um dos principais nomes, eu acho que, da classe de Edge dessa temporada. E outro cara que também, Edge também, que eu tô de olho nessa próxima temporada, o Colin Simons, Edge do Texas. Cara, o, ele, ele tem um protótipo que, meu, é bem forte e alto, mano.
pra NFL é algo que vai ajudar muito o físico dele, que vai chamar a atenção de muitos times aí na NFL. Só que o que tem, ele consegue desviar muitos passes assim na linha de scrimmage, né? Porque essa altura dele é bizarro. Ele tem bastante tips, né? Como é chamado. Só que, porém, o resto dele é cru ainda. Você vê que tá sendo trabalhado. Por isso que eu tô esperando ainda que esse próximo passo possa ser dado pra ele agora nessa próxima temporada aí, porque é alguém que me chamou a atenção, mas ele precisa melhorar mais a questão, acho que quanto o jogo corrido também, que é outro problema que tá tendo. Bem, por último, quero falar de Leonard Moore, cornerback de Notre Dame, e é o segundo ano que ele vai entrar, meu. Ele como rookie, ele entrou também o All-American. Ele é um cara com boa altura, boa envergadura. E tanto, ele joga tanto como corner, como pode jogar também de safety, que, meu, pode ajudar muito o coordenador defensivo que pegar ele, né? No draft. E, cara, ele, na temporada passada, quando as bolas vinham na direção dele, foi menos de 40% dos passos completos, onde ele teve 11 pass breakups, se não me engano, e duas interceptações. Cara, ele é muito rápido. Aqui aquela secundária também do Notre Dame era boa, que tinha o Zachary Watts também, né? Que foi draftado esse ano. Cara, ele tem ainda mais a crescer, né? Meu, ele é bem rápido mesmo. Meu, é um cara que vai ser, pra mim, eu acho que o melhor cornerback dessa classe é o outro que eu vejo, acho que no. Não sei se top 10 ou top 15, mas. Não passa da primeira rodada. Eu ficaria bem surpreso se ele passasse da primeira rodada, né? Na verdade. E ele gosta de fazer a jogada, ele vai aparecer. Ele tem me lembra um pouco uma pegada do Richard Sherman, sabe? O antigo Seahawks, né? E cara, tem tudo pra crescer ainda e pode ser ainda melhor, meu. E você deveria ficar de olho deles, tá? Bom, é isso, né? Finalmente de volta com os vídeos, né? Só que hoje falando sobre o college. Acredito que semana que vem eu já devo gravar minhas previsões malucas, ousadas, outras nem tanto, mas dessa próxima temporada aí da NFL. E vamos ver, né, se eu venho com. Posso vir com alguma coisa falando do college no meio da temporada, mas eu vou tentar dar mais atenção assim para NFL, mas o college pode ser bem interessante. Então, se fosse você, acompanharia também um pouco dessa temporada do college para você ver quem pode vir pro ano que vem pro seu time, né? Que é algo que o draft faz isso, né? Nos dá esperança, né? Que é algo que muitos torcedores querem. Principalmente dos Colts e do Saints, né? Porque esse ano eles já estão pensando no próximo. É, o ano passado o dos Giants também era a mesma coisa, né? Já tava pensando nesse ano. Chegou. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado. Por favor, se inscreva, deixa o like, compartilha. Deixa um comentário aqui também. Se quiser dar mais uma ideia, ou se não concorda, ou se quiser falar mais algum nome também que você acha interessante, sabe? Quero agradecer mais uma vez por estar fazendo esse vídeo aqui. E você que está assistindo, agradeço também. É isso. Um abraço e tchau!